Mirelle. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria, né, de agradecer a você, Celso, ao Carlos, né, pelo espaço, pela luta. Né? Também gostaria de agradecer, claro, a todos, parabenizo todos os professores que estão aqui, mas também gostaria de agradecer porque eu faço parte de um grupo no Facebook, eu acompanho sempre o trabalho da Márcia Rios e da Luciana, essa Luciana Pereira que está aqui, eu acredito que seja ela, que está lá sempre, que é uma das moderadoras do grupo de professores categoria O e eventuais do estado de São Paulo. Né? Eu acho muito bonita essa luta de vocês pela nossa categoria. Mas, enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre a minha vivência. Eu também não sou professora há tanto tempo. Eu entrei em 2018. Inicialmente entrei como eventual. Né? Como o professor Thiago falou, essa questão da educação sempre foi meu sonho. Né? Então eu entrei assim, eu cheguei no estado bem Alice, achando que nós teríamos todo o espaço e todo o apoio para fazer mudanças, mas aí a gente chega na escola realmente e aí a gente dá de cara com uma outra realidade. Agora eu sou categoria O, né? Eu fiquei exatamente um ano como eventual. O ano passado, em abril, eu peguei aula, né? Esse ano também, depois de comparecer a 7 atribuições, porque eu estava desesperada, né? Quando você está sem aula, sem salário, você atira para tudo quanto é lado. Então, eu sou da DE de Caieiras, eu fui em 3 atribuições em Caieiras, 2 na DE Centro-Sul e 2 na DE Sul 1, né? E, assim, embora agora eu esteja como categoria O com aula atribuída, eu não posso deixar de esquecer do período em que eu era eventual, porque foi uma experiência, ao mesmo tempo, muito gratificante, muito complicada, né, para mim. Já aconteceu de eu dar 15 aulas no dia, eu tinha saído de uma escola, uma diretora de outra escola me chamar desesperada, porque precisava muito. E aí, quando a escola precisa, quando o Estado precisa, a gente está lá se matando. A gente dá 15 aulas, a gente não pode reclamar, a gente tem que ir para a escola de manhãzinha cedo, sem nenhuma garantia de que a gente vai ter aula naquele dia. Se a gente não tiver aula, a gente não recebe nem o dinheiro da passagem, então o dinheiro da passagem sai do nosso bolso. Como eventual e também como categoria O, a gente não tem direito ao IANSP, então assim, se a gente ficar doente, a gente tem que se virar. Eu mesma, como categoria O, eu pago um convênio médico do meu bolso. Né? Agora eu tenho vale alimentação, mas como eventual, ficando 3 períodos na escola, eu também não tinha direito a vale alimentação. Então, assim, é muito complicado, porque tanto categoria O quanto B, mas agora falando do V, que está numa situação mais desesperadora agora. Você está lá dando seu sangue pela escola. Né? Então, sempre que o Estado precisa, sempre que a escola precisa, você está lá. Muitas vezes você sente até como se você tivesse que estar lá para, sabe, como palhaço de festa, assim, você tem que estar entretendo o aluno, porque já aconteceu de ter casos em que eu não podia falar nada, não podia reclamar do aluno, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, eu tinha que estar lá cuidando, né? E embora a gente faça um trabalho tão sério, a gente não é reconhecido. Então, assim, é bem complicado porque nesse momento o professor categoria V está totalmente desamparado. Então, assim, para você receber um salário do governo, você não tem vínculo, você não é professor do Estado, você não é servidor. Mas aí, para você ganhar o auxílio emergencial, aí você tem vínculo com o Estado. Então, assim, o professor, de qualquer lado que ele vira, ele acaba sendo prejudicado, né? E é complicado porque, em muitas situações, nós não nos sentimos apoiados pela população porque o próprio governo envenena a população contra a gente. Então, assim, o professor é aquele cara que se formou só para passar ideologia para o aluno. Mas, na verdade, a gente vê também que o governo, ele não é que ele seja contra a ideologia. Eu já vou finalizar. Não é que seja contra a ideologia. Ele é a favor da ideologia que ele defende. Então, essa história, essa farsa do Escola Sem Partido, é só para que o professor não fale aquilo que o governo não concorda. Né? E aí, assim, eles fazem de uma forma com que a população ache que a gente está ali só para enfiar um determinado partido nos alunos e para ensinar mais nada. Né? Agora, nesse período de pandemia, eu, por exemplo, sou professora O, tem aluno que me manda mensagem
de final de semana, às vezes à noite, se eu demoro para responder, por exemplo, ele manda mensagem no sábado, se eu não respondo no domingo, ele me cobra. Né? Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas as pessoas acham que a gente não está fazendo nada. Recentemente eu ouvi um áudio de uma mãe aqui da minha DE, não é da minha escola, mas de uma outra escola, de Francisco Morato, reclamando que os professores estavam passando um monte de lição para os alunos e estavam fazendo nada em casa. Ou seja, é como se a gente estivesse passando para os pais o nosso trabalho. Eu, inclusive, já vi mãe falando que é parte do nosso salário. Mas não vê a cobrança, né, que está por trás, não vê todo o esforço que a gente faz, porque nós somos cobrados de todos os lados. A coordenação das nossas escolas são cobradas também. Né? Eu tenho sorte de estar numa escola, que a coordenação é muito parceira, eles fazem de tudo para ajudar, mas é uma situação muito difícil. Então, assim, a educação como um todo está largada, as praças, né? Então, assim, eu fico muito feliz que exista esse espaço para que a gente possa debater, para que a gente possa expor a nossa situação. E eu fico muito feliz que ainda tenhamos guerreiros como esses professores que aqui estão, que em meio a tantas dificuldades, né, ainda acreditam na educação e ainda tentam fazer com que as coisas melhorem. E eu agradeço novamente a vocês por estarem lutando por nós. É isso. Obrigado, Mirelle. E é verdade o que você fala, viu, Mirelle? A carga de trabalho dos professores aumentou muito durante a pandemia, porque tem que ficar conectado com o celular, com o WhatsApp o tempo inteiro, porque tem pais que chegam tarde com o celular e é ali que o filho vai ter acesso a algum tipo de contato com os professores. Então, de fato, tanto na rede estadual como na rede municipal, a gente tem visto isso. E aqui no município de São Paulo, inclusive, o prefeito cortou o adicional noturno dos professores que estavam trabalhando à noite. Então, é um absurdo o que se faz, né, com a educação, e a gente tem que lutar muito para reverter essa situação, né, na pandemia e também pós-pandemia, né, da valorização dos servidores da educação, dos profissionais da educação.